Eu nunca imaginei que ia contar essa história. Não por vergonha, não por medo, mas porque tem coisas que a gente guarda tão fundo que até esquece que existiram. Só que ontem, no culto online, quando o irmão Moisés começou a falar sobre milagres e a fidelidade de Deus, minha mão tremeu no mouse. A tela piscou, o áudio chiou um pouco, e de repente foi como se eu estivesse lá de novo, naquele depósito escuro atrás da farmácia do seu Osvaldo, com o cheiro de poeira e remédio azedo. Era 2017, eu tinha 22 anos e trabalhava como cooperador na CCB há quase 2. Não era obreiro ainda, mas já ajudava nos cultos, distribuía hinos, às vezes até lia um salmo se o irmão responsável faltasse. Meu pai, que era obreiro há décadas, vivia dizendo que eu tinha chamado para o trabalho, mas eu não tinha certeza de nada. Só sabia que gostava daquilo. O cheiro de café passado na cozinha da igreja, as irmãs mais velhas me chamando de meu filho, mesmo sem serem minha mãe, a sensação de que ali, daquele jeito, a vida fazia sentido. Foi o irmão Osvaldo que me arrumou o emprego. Ele era dono de uma farmácia pequena no centro de Piracicaba, 12 que vendia de tudo um pouco, remédio, produto de limpeza, até uns doces empoeirados numa prateleira de canto. Ele era cooperador também, mas não ia muito na igreja, dizia que o corpo não aguentava mais ficar em pé nos cultos. Um dia, depois de um almoço de confraternização, ele me chamou num canto e falou baixo: "Tô precisando de um rapaz para me ajudar no estoque, João. Não pago muito, mas é honesto. E você é gente de confiança." Eu aceitei na hora. Precisava do dinheiro. Minha mãe, que criava sozinha eu e minhas 2 irmãs, já estava cansada de me ver saindo de emprego em emprego. "Esse menino não para em lugar nenhum", ela dizia, mas nunca com raiva, só com aquele cansado que dá quando a gente ama demais. O trabalho era simples: receber mercadoria, organizar prateleiras, às vezes atender no balcão quando a moça da frente saía para almoçar. Mas tinha uma parte que eu não entendia direito. Toda semana, o seu Osvaldo me pedia para separar uns remédios num canto do depósito. Caixas de antibióticos, analgésicos, até uns frascos de xarope com o rótulo desbotado. Ele falava: "Esses aqui são para doação, João. A igreja arruma uns necessitados, você sabe como é." Eu achava bonito. Até ajudava a carregar as caixas no porta-malas do carro dele, que depois sumiam não sei onde. Uma vez perguntei se não era melhor doar para um posto de saúde, mas ele só deu uma risadinha e disse: "Posto de saúde, meu filho, não é lugar para caridade. A caridade tem que vir de quem entende do coração." Eu não questionei mais. Até que um dia, uma segunda-feira de manhã, eu estava organizando umas caixas de dipirona quando reparei numa coisa estranha. Uma das caixas estava aberta e os comprimidos dentro tinham um cheiro esquisito, como se tivessem ficado meses no sol. Peguei o frasco, virei, e lá no cantinho, quase apagado, estava a data de validade, *março de 2016 *. Nós estávamos em agosto de 2017. Fiquei parado com o frasco na mão, sentindo suor escorrendo nas costas. Não era só aquele. Abri outras caixas, chequei outros frascos. Quase tudo estava vencido. Alguns há mais de 1 ano. Na hora pensei: deve ser engano asterisco. Talvez o seu Osvaldo não soubesse. Talvez fosse para descartar. Mas aí me lembrei das doações. Das caixas que eu mesmo ajudava a carregar. Dos necessitados que ele falava. Fui até a frente da farmácia, o coração batendo tão forte que achei que ia desmaiar. O seu Osvaldo estava atendendo uma senhora idosa, sorrindo, passando a mão nos cabelos brancos dela como se fosse um avô carinhoso. Esperei. Quando ela saiu, eu mostrei o frasco para ele. "Seu Osvaldo, isso aqui tá vencido. E não é só esse não." Ele olhou para mim, depois pro frasco, e por um segundo vi algo passar no rosto dele. Não era surpresa. Era cálculo. Como quando a gente tá jogando damas e o outro faz um movimento que a gente não tava esperando. "Ah, isso aqui", ele falou, tirando o frasco da minha mão. "Isso é para descartar, João. Você sabe como é, né? Farmácia não pode jogar remédio no lixo comum. Tem que ter cuidado." "Mas e as doações?" perguntei, a voz mais fina do que eu queria. Ele suspirou, coçou a barba rala, daquele jeito que faz quando tá pensando em como me enrolar sem mentir direto. "As doações a gente separa tudo certinho, filho. Isso aqui", ele balançou o frasco, "deve ter escapado. Às vezes os meninos da limpeza confundem as caixas. Você sabe como é, né? Muita coisa para cuidar sozinho." Fiquei olhando para ele, sentindo o peso do frasco imaginário ainda na minha mão. Não era a primeira vez que eu via remédio vencido ali, mas era a primeira que eu perguntava. E agora não tinha como voltar atrás. "Seu Osvaldo", comecei.
mas ele já estava se virando para arrumar uma prateleira, as costas largas me dando as costas de propósito. João, você é um bom menino, sempre foi. Mas tem coisa que a gente não precisa ficar fuçando, entende? Farmácia é igual cozinha, se mexer demais, estraga o tempero. Não respondi. Ele não olhava para mim, só empurrava caixinhas de anti-inflamatório para frente, alinhando como soldados. O cheiro de álcool e poeira subia pelo meu nariz, misturado com aquele perfume barato que a Dona Maria passava nas cortinas. Pode ir, João. Ele falou ainda de costas. A Dona Lúcia deve estar esperando você na padaria. Não deixa o pão esfriar. Saí sem dizer nada, a campainha tocando atrás de mim. O sol batia forte na calçada, e eu pisquei, como se tivesse acordado de repente. A farmácia do seu Osvaldo sempre cheirava a sombra, mesmo de dia. Caminhei até a padaria sem pressa, mas quando virei a esquina, em vez de entrar, dobrei para a Rua dos Fundos. O beco onde ficava o depósito da farmácia. Não era a primeira vez que eu passava por ali, às vezes o seu Osvaldo me pedia para ajudar a carregar caixas, mas dessa vez eu não estava ali para trabalhar. O cadeado da porta traseira estava aberto. Só encostado. Respirei fundo e empurrei devagar, a madeira rangendo baixo. Dentro, o cheiro era mais forte. Remédio mofo, algo doce e podre ao mesmo tempo, como fruta estragando dentro de um armário fechado. Caixas empilhadas até o teto, algumas abertas, outras amassadas. Garrafas de xarope com o rótulo desbotado, blisters de comprimidos com as bolhas furadas, frascos de pomada com a tampa torta. E no canto, uma lixeira grande cheia de remédios. Não só vencidos. Novos também. Apertei um frasco de antibiótico entre os dedos. A data no rótulo estava legível, vencido há 2 anos. Joguei de volta na lixeira e me agachei para ver melhor. Tinham caixas de inalação para asma, remédio para pressão, até uns vidros de morfina. Aqueles que o seu Osvaldo guardava trancados a 7 chaves na vitrine. Alguém pigarreou atrás de mim. Levantei tão rápido que bati a cabeça numa prateleira. Era o Zé Carlos, o entregador da farmácia, encostado no batente da porta com um cigarro apagado entre os dedos. Tá procurando o quê, João? Não consegui falar logo. A garganta estava seca. Nada, saí com isso me levantando e passando a mão na nuca. Só. Tava vendo se tinha alguma coisa para jogar fora. Zé Carlos deu uma tragada no cigarro sem acender, só por hábito. Ele era magro, os olhos sempre meio vermelhos, como se tivesse dormido pouco. Você não devia estar aqui, falou baixo. Seu Osvaldo não gosta. Eu sei, respondi. Mas isso aqui tá errado, Zé. Tem remédio vencido demais. Ele olhou para a lixeira, depois para mim. Por um segundo, pensei que ia me delatar. Mas ele só suspirou, coçou o braço. Você acha que eu não sei? A voz dele estava rouca. Faz anos que é assim. Desde antes de você nascer. E ninguém faz nada? Zé Carlos riu sem graça, jogou o cigarro no chão e pisou. Quem vai fazer, João? A polícia? Ele balançou a cabeça. Seu Osvaldo paga todo mundo para olhar pro outro lado. Até o doutor da clínica do posto vem aqui buscar remédio para dar pros pacientes. Você acha que eles estão ligando para a data de validade? Fiquei calado. O calor do beco parecia mais sufocante agora. E se alguém descobre? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ninguém descobre, Zé Carlos deu de ombros. E se descobrir, seu Osvaldo arruma um jeito. Sempre arruma. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Esquece que viu isso aqui, João. Para seu bem. Quando ele saiu, o barulho da porta de metal batendo ecoou pelo beco como um aviso. Fiquei ali, olhando para as caixas empilhadas, os frascos de remédio com etiquetas desbotadas, os sacos plásticos cheios de comprimidos soltos. O cheiro de mofo e produto químico misturado me deu uma tontura leve. Respirei fundo, tentando organizar os pensamentos, mas era como tentar segurar a água nas mãos. Saí devagar, com cuidado para não fazer barulho. O sol já estava mais baixo, pintando as paredes dos prédios de um laranja sujo. Quando virei a esquina, quase esbarrei no seu Osvaldo. Ele estava parado, de braços cruzados, com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. João, disse ele, como se fosse um cumprimento normal. Tudo bem? Meu coração deu um salto. Senti o suor escorrendo pelas costas. Tudo, respondi, a voz mais fina do que eu queria. Só tava procurando Zé Carlos. Seu Osvaldo assentiu devagar. Ah, é? E encontrou? Encontrei. Ele me olhou de cima a baixo, como se estivesse medindo algo. Bom, então tá resolvido. Não era uma pergunta. Não era nada. Só uma maneira de me lembrar que ele sabia. Que sempre soube. Falei, engolindo em seco. Tá. Ele deu um passo para lado, abrindo caminho. Vai para casa, João. Sua mãe deve estar esperando.
Não olhei para trás. Caminhei rápido, quase correndo, até sair do beco. Só quando virei na rua principal é que parei, encostei na parede de uma padaria e respirei fundo. As mãos tremiam. Não era medo só do seu Osvaldo. Era de tudo. Daqueles remédios. Das pessoas que iam tomar eles sem saber. Do Zé Carlos, que parecia não ligar. De mim mesmo, porque agora eu sabia e não podia fazer nada. Cheguei em casa com a cabeça latejando. Minha mãe estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão. O cheiro quente me acalmou um pouco. Onde você estava? Perguntou, sem tirar os olhos do fogo. Na casa do Tiago, menti. Tava ajudando ele com um trabalho. Ela suspirou. João, você precisa tomar mais cuidado. Essas ruas não são brincadeira. Eu sei, mãe. Sentei à mesa, olhando para as migalhas de pão que sobraram do almoço. Ela serviu um prato para mim, mas não consegui comer. O estômago estava embrulhado. Tá doente? Perguntou, passando a mão na minha testa. Não, balancei a cabeça. Só tô cansado. Ela não insistiu. Depois do jantar, fui pro meu quarto e fechei a porta. Tiago tinha me mandado mensagem perguntando se eu ia no ponto de ônibus mais tarde, como sempre. Não respondi. Em vez disso, fiquei deitado na cama, olhando pro teto, ouvindo os barulhos da rua. Carros buzinando, gente gritando, música alta. Tudo parecia normal. Mas nada era. No dia seguinte, acordei com a sensação de que algo tinha mudado. Não sabia o que, mas era como se o ar estivesse mais pesado. Minha mãe já tinha saído para trabalhar, então tomei café sozinho, mastigando devagar um pão com manteiga que já estava dura. Quando saí de casa, evitei passar pelo beco. Fui pela rua de cima, mesmo que fosse mais longe. Na escola, o Tiago me chamou no intervalo. O que foi contigo ontem? Perguntou, encostado no muro do pátio. Sumiu do mapa. Tive que ajudar minha mãe em casa, menti de novo. Ele franziu a testa. Tá estranho, cara. Alguma coisa aconteceu? Não, respondi rápido demais. Tô bem. Tiago não parecia convencido, mas deixou pra lá. O resto do dia passou devagar, como se cada minuto fosse um peso. Na aula de história, o professor falou sobre corrupção, sobre como as coisas ruins acontecem quando todo mundo finge não ver. Fiquei olhando pra mesa, apertando o lápis até doer a mão. Quando o sinal tocou, saí correndo. Não queria ficar, não queria conversar com ninguém. Mas quando cheguei na rua, vi o Zé Carlos parado perto da banca de jornal, fumando. Ele me viu e acenou. João, vem aqui. Meu corpo congelou. Não tinha como escapar. O que foi? Perguntei, parando a alguns passos de distância. Ele jogou a bituca no chão. Seu Osvaldo quer falar com você. O estômago revirou. Por quê? Zé Carlos deu de ombros. Não sei. Mas é melhor não deixar esperar. Fiquei parado, sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Seu Osvaldo não era o tipo de pessoa que alguém queria ver, muito menos sozinho. Lembrei da última vez que o tinha visto, no bar do seu Lima, com aquele sorriso que não chegava nos olhos. Ele sempre falava baixo, como se cada palavra fosse uma ameaça disfarçada. Tá esperando o quê? Zé Carlos cruzou os braços. Ele tá no ponto de sempre. Engoli em seco. O ponto de sempre era um galpão abandonado perto do córrego, onde os caras do Osvaldo faziam seus negócios. Não tinha jeito de recuar. Se eu fosse embora agora, eles me achariam depois. E pior. Tá bom, murmurei. Zé Carlos assentiu e começou a andar sem olhar para trás. Eu segui, mantendo uma distância que não parecesse desconfiança, mas também não me deixasse muito perto. O caminho era conhecido. Ruas esburacadas, muros pichados, o cheiro de esgoto misturado com terra molhada. A cada passo minha cabeça ficava mais leve, como se o medo estivesse sugando tudo de dentro. Quando chegamos, o galpão parecia vazio, mas eu sabia que não estava. A porta de metal rangia levemente com o vento, e tinha um carro preto estacionado do lado de fora, com os vidros escuros. Zé Carlos bateu 2 vezes na porta e esperou. Depois de alguns segundos, ouvi passos lá dentro. A porta abriu com um rangido longo. Seu Osvaldo estava sentado em uma cadeira de plástico, com as mãos apoiadas nos joelhos, como se estivesse esperando há horas. Ao lado dele 2 caras que eu não conhecia, ambos com camisa social aberta no pescoço, mostrando correntes de ouro. Um deles tinha uma cicatriz que cortava a sobrancelha ao meio. João, seu Osvaldo sorriu. Entra, rapaz. Não tinha saída. Respirei fundo e entrei, sentindo o cheiro de mofo e cigarro barato. A porta se fechou atrás de mim com um baque. O silêncio dentro do galpão era pior do que qualquer grito. Senta aí, ele apontou para uma caixa de madeira virada ao contrário. Obedeci, as pernas tremendo. Osvaldo pegou um maço de cigarros do bolso, acendeu um com calma e soprou a fumaça devagar.
Você tá crescendo, João. Já tá homem feito. Não respondi. Ele não tava esperando resposta. Seu pai era um bom amigo meu, continuou, olhando para algum ponto atrás de mim. Um homem de palavra. Quando ele morreu, prometi que ia olhar por você. Meu estômago doeu. Não queria ouvir aquilo. Não queria dever nada para ele. Mas as coisas mudam. Osvaldo esmagou o cigarro no chão. E você tá se metendo onde não foi chamado. Fiquei paralisado. Como ele sabia? Aquele seu amigo, o magrão. Ele falou como se lesse meus pensamentos. Acha que é esperto, né? Andando por aí, mexendo onde não deve. Magro. Meu Deus. Se eles tinham pegado magro, era porque algo tinha dado errado. Muito errado. Eu não tô envolvido em nada, menti, a voz falhando. Osvaldo riu baixo, um som que não tinha nenhuma graça. Todo mundo tá envolvido em alguma coisa, João. A questão é asterisco em que asterisco. Um dos caras ao lado dele se mexeu, e eu vi o brilho de uma corrente no bolso da calça. Um revólver. Suor escorria pela minha nuca. Seu pai me deve um favor, Osvaldo disse, inclinando o corpo para frente. E agora é você quem vai pagar. Não tinha como negociar. Não tinha como correr. Só tinha uma coisa a fazer. O que você quer? Perguntei, as palavras saindo como pedras. Ele sorriu de novo, dessa vez com os dentes à mostra. Amanhã, às 8, você vai estar no estacionamento do Mercado Central. Tem um carro branco, placa MNO 4562. Você pega as chaves com o Zé Carlos, dirige até a rodovia e deixa o carro no ponto de ônibus depois do posto Shell. Não pergunta nada, não olha para trás. Entendeu? Assenti, a garganta seca. E se a polícia parar? Osvaldo riu, como se fosse a coisa mais idiota do mundo. Você não vai ser parado. Confia em mim. Ele se levantou, sinalizando que a conversa tinha acabado. Quando passei por ele, senti sua mão no meu ombro, apertando forte. Não me decepciona, João. Seria uma pena. Saí do galpão com as pernas bambas, o ar da rua batendo no rosto como um soco. Zé Carlos estava encostado no carro, mexendo no celular. Vamos, ele disse, jogando as chaves para mim. Amanhã você dirige. Peguei as chaves sem olhar. Não tinha escolha. E pela primeira vez, entendi o que meu pai deve ter sentido todos aqueles anos. A sensação de que não importa o que você faça, dá na mesma. O motor roncou baixo quando virei a chave. Zé Carlos subiu sem pressa, jogando o celular no painel. A rua estava vazia, só o farol piscando lá longe, amarelo como um aviso. Tá nervoso? Ele perguntou, acendendo um cigarro. Engoli em seco. Apertei o acelerador.